necessita de que as coisas aconteçam no tempo que foi programada para acontecer, né? E aí eu estou dizendo, quem trabalhar com produção é produzir aquilo que foi acordado com o mercado, ou até mais. Às vezes a demanda sobe e o throughput tem que sair, ou seja, você tem que entregar mais. Ou pode ser que a demanda caia. Então, aí a inteligência tem que ser maior para vocês acomodarem custos, né? Porque, na verdade, tudo vai impactar em custo, em preço, né? Em geração, mais em geração de valor, né? Que há uma diferença fundamental entre preço e geração de valor. Eu até costumo dizer, né? Basta para você saber a diferença entre preço e geração de valor, é pegar uma nota de R$ 2 nova, colocar em cima da mesa. Pegar uma nota de R$ 100 e embolar na mão e colocar em cima da mesa. Obviamente, quem tem maior geração de valor é a nota de R$ 100, mesmo ela estando toda embolada, né? Então, isso que é geração de valor. É as pessoas reconhecerem que aquilo que você está fazendo agrega valor, traz lucratividade, traz lucro para a empresa, né? Então, esse vai ser um pouco o tema da gente, e para isso nós temos que avaliar bem, dentro de um trabalho nosso, seja qualquer deles, qualquer coisa que esteja fazendo na nossa vida, nós temos que ter 2 parâmetros que nós temos que avaliar. Quando você trabalha com possibilidade, a coisa tem possibilidade de acontecer. Eu tenho possibilidade de vender. A máquina tem possibilidade de falhar. Seja qualquer máquina que for. A gente está trabalhando com incerteza. Quando eu mudo o meu mindset, quando eu começo a trabalhar com probabilidade, é diferente. A probabilidade, ela já traz, como o próprio nome traz, alguma prova. Eu tenho que estar à busca de alguma prova. Quando eu trabalho com probabilidade, eu estou trabalhando com a gestão de risco. E é por aí que nós vamos trocar ideia nessa hora e meia aí com vocês, tá? Não tenho a menor pretensão de ensinar absolutamente nada a vocês. Como eu disse no início, é só mesmo trocar conhecimento com vocês, ok? Então eu estou compartilhando a tela aí com vocês. Ô, Leandro, tá dando para ver minha tela? Está sim. Bom, o que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de tema que nós vamos abordar, e vocês podem me interromper através do Leandro aí a qualquer momento, tá? Vamos falar de gestão de ativos, gestão de ativos e de riscos com a finalidade do aumento da melhoria da condição operacional de grandes máquinas elétricas. Ou seja, são 2 coisas distintas. Eu tenho que fazer a gestão do risco para eu poder aumentar a condição operacional do meu dispositivo. No caso aqui, são grandes geradores, são grandes motores. Mas na indústria de vocês, a teoria, vocês vão ver, que se aplica da mesma forma. Porque isso é uma metodologia. Isso não é um trabalho esporte. É uma metodologia que eu quero dividir com vocês. É claro que a metodologia aqui ela está baseada em alguns organismos nacionais, alguns comitês técnicos nacionais e internacionais. Obviamente, dentro da área de vocês trabalham, eu sou da área de manutenção eletromecânica, mas a área de vocês, seja lá marketing, financeira, parte de comercial, planejamento da produção, TI, qualquer uma, vocês têm os organismos nacionais e internacionais que assentam aí algumas regras, algumas normas para que vocês acompanhem. Obviamente, até costumo dizer isso, né? A norma não é para ser seguida piamente. Uma pessoa ela tem o direito de rasgar a norma e escrever uma outra norma.
Não basta só rasgar, mas tem que escrever. Então, enquanto nós não escrevemos, o que nós temos que fazer? Nós temos que segui-las com muito bom discernimento técnico, né? E outra, esse é um trabalho de gestão de risco e análise de condição que não se faz sozinho. Ele se faz dentro de uma empresa, ou dentro da sua casa, ou dentro de qualquer ambiente onde vocês queiram aumentar a produtividade e reduzir custos, ele se faz a 4, 6 N mãos, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, a coisa começa um pouco. No meu caso aqui, nós estamos... a minha área, né? A área que eu atuo, ela está ligada à Abraman, que é a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos. Também está ligado, a Abraman, ela está ligada aos IECs, ela está ligada ao I3E, são todos organismos internacionais que fecham aí uma rede onde são criados conceitos, são avaliados conceitos, para que isso seja aí o pano de fundo, né, para todos nós atuarmos. Então, vamos lá. O que são ativos? Ativo é um item, ou algo ou entidade que tenha valor real ou potencial para a organização. Esses ativos, eles podem ser tangível e intangível. Um ativo tangível é um PLC, um computador, um carro, um forno, um laminador, um motor. Tudo que está ligado a uma bomba, tudo que está ligado a produzir é um ativo tangível, né? Existem também os ativos intangíveis, que são o quê? São pessoas, são a marca da empresa, né? A marca da empresa é um ativo. Imagine vocês se a empresa de vocês está associada a algum acidente. Obviamente, as pessoas vão associar aquela empresa ao acidente e, se houver perda de vida humana, vai estar associada à perda de vida humana. Ou seja, aquele produto meu custa sair, né? Nós temos visto aí, ultimamente, na mídia, a questão aí de alguns países que não usam bem a mão de obra ou exploram a mão de obra. Todo mundo pensa, puxa vida, eu não vou comprar nada daquele país porque lá as pessoas são sacrificadas. Então, o ativo intangível, ele é tão ou mais importante, às vezes, que um ativo intangível, né? Então, está aí na apostila alguns exemplos para vocês. Então, esse conjunto de itens, né, que cria a identidade, o valor real e potencial da organização, que são máquinas e pessoas, isso é chamado de ativos. Bom, o que é a gestão de ativos? Ela é diferente de gerenciar ativos. Gestão de ativo foca no que os ativos podem fazer pela organização. Ou seja, a gestão de ativo, eu converso com a máquina, eu converso com os processos para que eles me deem informação. É conversa mesmo, é linguagem homem-máquina. Eu tenho hoje metodologia, eu tenho testes, eu tenho dispositivos de supervisão e acompanhamento que me permitem conversar com o ativo, ou seja, eu saber qual é a saúde com que ele está. Eu posso, por exemplo, uma metáfora, eu quero saber como é que eu estou febril? Eu coloco um termômetro e meço. Então, a máquina é a mesma coisa. Se ela está com a temperatura exagerada, se ela está trabalhando com sobrecarga, se ela está com o setup errado, ela me fala. Agora, se eu gerencio ativos, é diferente. Eu foco no que a organização faz nos ativos. Então, hoje a gente vê muita gente preocupada em cuidar do ativo, mas de forma a jogar dinheiro naquele ativo, naquela máquina, naquele sistema, sem conversar com aquele ativo, sem saber se realmente ele precisa daquilo.
em que condição aquela máquina está, em que condição aquele ativo está funcionando, se ele está necessitando realmente de um aporte de reengenharia, se ele está precisando de ser levado à obsolescência. Então, eu, quando foco no ativo, eu deixo de pensar, né? Eu deixo de colocar a organização escrava do ativo. Faz sentido? Ou seja, eu não posso trabalhar com uma máquina ou qualquer sistema onde eu esteja na área da incerteza. Eu preciso trabalhar na área onde eu conheço as probabilidades de falha. E como é que essas falhas, a tendência dessas falhas ao longo do tempo, né? Antes de falar em falha, então, hoje o mercado, as grandes empresas falam em modos de falha. Hoje eu tenho que saber o meu processo, a minha caixinha lá, seja ela um processo, seja ela um motor dentro do processo, seja ela um arrastador, uma correia transportadora, qualquer coisa. Eu tenho que saber como é que aquele ativo falha, quais são os modos de falha. Se eu consigo entender como ela falha, eu posso criar instrumentação para mitigar se aquele modo de falha está evoluindo para uma falha. Essa falha ela pode ser uma falha de quebra, uma falha catastrófica que está ligado à cessação da capacidade do equipamento. Ou seja, o equipamento não entrega mais aquele produto que ele está com preset. Ou pode ser uma limitação da capacidade, ou seja, ele produz, ao invés de ele produzir com 100%, ele produz com 80%, porque ele tem uma limitação. Então, hoje, gerir ativo, gestão de ativo, é saber o que, por que eu estou limitado. E mais que isso, não deixar eu ficar, ou o meu processo ficar limitado. Então, é um novo paradigma formulado pelas ISO 55.000. O que é a ISO 55.000? Nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. Nós todos conhecemos a ISO 9000, a série de ISO 9000. A série de ISO 9000, ela está muito focada no controle do processo. Eu faço esse processo. O produto entra aqui, ele passa ali, ele é checado ali e depois ele sai. Então, é toda a documentação que identifica aquele processo. A ISO, o que aconteceu com os ingleses? Os ingleses, eles começaram a observar, isso foram eles os primeiros, eles começaram a observar que a ISO não estava produzindo, não estava trazendo lucro, o dinheiro, somente as ISOs. Eu tinha empresa muito organizada no papel, com os procedimentos muito organizados, e eu não conseguia bons resultados. As minhas máquinas, os meus processos continuavam parando, apesar de eu ter a ISO. Então, criaram a 55.000. A 55.000, ela avalia se aquele processo meu, que eu criei na 9.000, ele está gerando lucro. Aí começa a brincadeira. Se eu vejo que eu estou todo organizado em ISO 9000 e eu não consigo os meus objetivos, veio a 55.000 para ver o seguinte: o que está precisando de eu fazer melhor do que está na ISO 9000. Então, eu começo a apurar o que está de fato acontecendo no campo. Tá? Onde é que estão meus pontos de falha? Onde é que estão o que o americano chama de the bottleneck? Ou seja, o pescoço da garrafa. Onde é que estão meus gargalos? Vocês vão ouvir muito esse termo. Né? Então, uma vez que eu conheço os meus the bottlenecks, os meus gargalos, eu começo a estudá-los para que eles não sejam limitantes ou que não impeçam a minha empresa, o meu processo de atender aquele foco que ele foi pré-estabelecido. E com isso aí, vocês que são homens de frente, mulheres, aí que eu falo mulher, homens são mulheres
e homens, né? Então, homens de frente, vocês têm a missão de trabalhar com isso e investigar isso dentro da empresa, onde é que a ISO, eu preciso entrar com a 55.000 para ver por que eu estou perdendo. Porque, na verdade, no frigir dos ovos, qual que é o foco de uma empresa? Lucro. Ela vai ter lucro financeiro, ela vai ter lucro em promover os funcionários. Então, uma vez que você tenha lucro, a organização cresce, a organização reinveste. Não faz sentido você estar com uma empresa toda documentada e ela não ter um EBITDA, né? não ter uma rentabilidade ou não ter lucro que ela possa pagar, zerar, digamos assim, o seu custo e colocar dinheiro em OPEX e CAPEX, ou seja, o CAPEX está ligado ao Capital Expenditure, ou seja, eu vou reinvestir, e o OPEX, Operational Expenditure, ou seja, eu vou colocar dinheiro na operação, na manutenção, no treinamento de pessoas, assim por diante. Então, eu preciso, então, gerenciar. Quando eu faço isso, eu estou gerenciando o ciclo de vida da máquina ou do ativo, o que o americano chama de life cycle condition, né? O ciclo de vida da máquina. Eu preciso entender como é que está a máquina para eu gerenciar esse ciclo de vida. Aí eu tomo decisões baseadas em avaliações de risco quantitativas, né? E vamos dar um pulo a mais, e qualitativas. Aí, quando eu coloco essas ISOs trabalhando junto, eu coloco o mundo da manutenção, no meu caso aqui, em contato com o mundo financeiro. Ou seja, o que você faz dentro da empresa, a sua célula aí, ela passa a ser um núcleo de negócio da empresa. Tá? Então, não existe mais aquela coisa, puxa vida, será que o que eu faço aqui está ligado à finança da minha empresa? Está ligado às estratégias da minha empresa? Está ligado à necessidade da minha empresa ir lá no mercado, no banco e tomar dinheiro emprestado? Você vai ver que sim, faz parte. Você linka essas duas coisas. Hoje, o funcionário, a pessoa hoje dentro de uma empresa, ela vamos dizer assim, ela tem olhos para todas essas grandes partes da indústria, né? Que seria a parte de produção, a parte de manutenção, a parte de administrativo, a parte de financeiro, contábil, compras. Uma pessoa, um funcionário integral hoje que trabalha com gestão de ativos, com análise de condição, ele tem que se olhar em todos esses campos dentro da empresa. É que eu falei, é um negócio integrado, interrelacionado entre várias funções dentro da empresa. Então, você vê esse gráficozinho aí, você vê aí qualquer máquina, disponibilidade de máquina, você vê que o gráficozinho primeiro aí está mostrando a máquina trabalhando ao longo do tempo e cai, falha, parou. O gráfico de baixo ele faz o seguinte, ele antes que a máquina chegue, ele avalia, se você pegar pelas barrinhas aí verticais, antes que a máquina caia, que ela morra, eu vou fazer uma interseção na máquina, eu vou entrar na máquina, eu vou entrar no processo para dar a ele energia para que ele restabeleça a condição operacional. Então, é na hora que eu vou fazer um movimento antecipado antes da quebra. Tá? Todo mundo conhece falar de vibração, né? Então, assim, se eu vejo que se eu estou no carro, e o meu carro, eu estou andando com o carro, e o carro está vibrando, eu estou sentindo o volante do meu carro vibrando, ele pode estar o quê? Desbalanceado, ele não está balanceado. Se eu insistir, eu vou perder um pneu, eu vou perder os pneus, eu posso até me acidentar. Agora, se eu parar num momento onde aquele veículo, eu não preciso dele,
Vamos pegar o exemplo de um taxista. O taxista tem seu carro, a labuta do dia a dia, ele percebeu que o carro está vibrando. Ele vai ter que ter um momento que ele vai ter que fazer um resguardo de algum dinheiro para parar aquele carro, levar na oficina, fazer o balanceamento daquela roda e voltar a rodar. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai levar o carro de qualquer forma, o carro vai levá-lo. Uma coisa é, eu vou levar o carro. Nessa segunda análise, o carro está levando a pessoa, o motorista. Ele vai ter que, além de trocar os pneus, fazer o balanceamento. Então, assim, essa que é o que a gente chama hoje, né? Está muito ligado ao que se fala da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É você conversar com a máquina. É isso. Você hoje, você por Wi-Fi, você por rede, por TI, você conecta a máquina a seu micro e você monitora a máquina e ela vai conversando com você. E existem aplicações específicas e diversas que a máquina, existem softwares de diagnóstico que ela já te adianta algum diagnóstico específico, tá? Sobre o que está acontecendo. Bom, o mundo hoje, ele tem parâmetros. Ele tem parâmetros. Esses parâmetros são chamados de best practices. Eu deixei um livro aí para vocês, aí no alto, aí tem Maintenance and Reliability. Ou seja, quais são, eu tirei desse livro, saiu isso aqui, quais são, o que o mundo tem feito hoje em termos, por exemplo, aí se vocês pegarem eficiência operacional, disponibilidade, tá? Hoje, as máquinas hoje no mundo andam, classe mundial, acima de 97%. No Brasil, 80% a 95% no máximo. Outro número que toda empresa tem é o OEE, Overall Equipment Effectiveness, ou seja, o quão efetivo é o equipamento para cumprir aquela função que ele foi designado. No Brasil, nós estamos de 40% a 70%. O mundo hoje roda a 80%. Né? Eu tive a possibilidade, de trabalhar, de ser expatriado para os Estados Unidos para trabalhar na minha empresa lá, cuidando exatamente da área de confiabilidade de máquinas para a América Latina e Estados Unidos. E isso que eu estou falando com vocês é verdade. Pode acreditar nisso que está aqui. Todo mundo sabe que a nossa produtividade aqui, o nosso OEE, ele é muito baixo. Hoje, nós somos poucos dotados de equipamentos dentro da empresa e, pessoalmente, para nos tornarmos mais efetivos. Né? Eu tenho até um exemplo, certa vez eu precisei encaixotar uma televisão, que eu ia mandar para algum lugar, e contratei um menino lá nos Estados Unidos, chegou com a van dele, 10 minutos ele fez uma grade de madeira e me entregou. Se isso fosse aqui no Brasil, isso é trabalho para mais de 1 hora, 2 horas. 1 hora trabalhando e 1 hora conversando. Então, mas o que tinha dentro da van dele? Quando ele abriu a porta da van, saiu tudo enquanto equipamento. Você vai no Walmart lá, quem já foi, acredito que muitos de vocês conhecem, vocês percebem que os equipamentos que vocês podem adquirir são de custo baixíssimo. Por que são de custo baixíssimo? Porque todo mundo tem, todo mundo compra. Né? Então, isso pode ver taxa de frequência de ferimentos de 1% a 3%, no mundo menos que 0,5%. Manutenção, cumprimento da programação da manutenção. Pode ser aí dentro da sua casa ali, o seu trabalho home office. Você tem um plano, hoje no Brasil, nas empresas de uma média geral, está em 30% a 50%. No mundo desenvolvido está a 90%. Ou seja, o que se faz, o que se programa, se cumpre. O que acontece no Brasil? No Brasil se programa muito, porque não conhece qual é o problema, não conhecendo qual é o problema, põe o pessoal para rodar o golzinho peão. É a mesma coisa.
médico sem o estetoscópio. Estão me ouvindo, gente? Leandro? Sim, Zé Carlos. Estamos te ouvindo. Deu um barulho aqui no meu fone aqui. Bom, eu também estou escutando normal. Beleza. Opa, obrigado. Então, coloca aí um comprimento da programação, cria-se muita coisa para se fazer no campo, ou dentro. Tá, gente? Pense em vocês, tentem criar no imaginário de vocês o que é programado e o que é realizado. Então, vocês vão ver que, às vezes, programa-se muita coisa e no programar, depois que vai, na hora de cumprir, é que vai ver que não tem a ferramenta adequada, não tem o procedimento adequado. E oxalá, nesses 30% ou 40%, da grande parte daqueles. Isso eu estou falando de grande indústria, tá, gente? Compra-se uma máquina, faz um projeto e a pessoa não tem nem a curiosidade de ler como é que a máquina funciona. Já mete na tomada direto. Né? Aquele último parágrafo do databook da máquina, que está chamando troubleshooting, ou seja, falhas, né? Modos de falha e como resolver, ninguém conhece. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, ainda assim. Você compra o equipamento, você compra o utensílio doméstico, a primeira coisa que é fazer é enfiar na tomada. Né? Isso acontece que nós praticamos dentro de casa, nós praticamos na indústria. Não é nada diferente. Tá? Então, por isso a escola tem esse lado moderador muito interessante, de aculturar nessa área. Levar para dentro das indústrias bons procedimentos. Bom, então aí está a hora extra, né? Aí você pode ver, tá aí, hora extra, 10 a 20, no mundo é menor que 5%. Retrabalho, 10%, no mundo menor que 1%. Ou seja, retrabalho é fazer 2 vezes, é pagar 2 vezes. Né? Falta de material em estoque, de 5 a 10%, no mundo, 1 a 2%. Porque no mundo onde você gere onde você está preocupado em gerir o ativo, entender o que se passa com o ativo, você não precisa de estoque. Porque o estoque é capital imobilizado. É você pegar uma máquina que você vai falar assim, olha, eu tenho essa máquina aqui funcionando. Se ela parar, eu coloco a outra no lugar. Aí fora é tudo online. Tá? A pandemia ela vai fazer a gente repensar um pouco. Ficou sem som. Zé Carlos, agora ficou sem som. Você está ouvindo agora? Sim. Agora voltou. Voltou, né? Então, o que acontece, pessoal? O que aconteceu agora por esses tempos que nós vimos na pandemia? A China era o hub de todo mundo. Ou seja, na China encontrava-se de tudo. Todo mundo colocou, a Apple foi para lá, a BB foi para lá, a Siemens foi para lá, a indústria farmacêutica foi para lá. Por quê? O custo da mão de obra é barata. Então lá virou um hub, ou seja, eu quero qualquer coisa, produto lá na China, faço o bruto lá, trago para cá, refino e põe no mercado. O que aconteceu com a pandemia? A China não deu conta. Né? Quer dizer, a turma que estava trabalhando just in time aqui, lean production, vai ter que rever, né, estrategicamente alguns ativos, ou até estoque, né, o mesmo de produto ou de equipamento, para que, se eventualmente o mercado for demandado, eles tenham isso. Mas vejam que os conceitos
eles vão mudando a partir de fatos novos, né? Então é isso aí, gente. Isso aí são o que a gente chama de benchmark, tá? De algumas das grandes indústrias aí. Bom, como é que nós trabalhávamos até há pouco tempo? Nós trabalhávamos até há pouco tempo, isso vale para todo mundo, isso vale para qualquer coisa que vocês pensarem, dentro da sua casa, na sua indústria, no seu consultório, em geral. É o que a gente chama de por que 4.0? Aqui vocês estão vendo quatro fases da manutenção, da cultura, da evolução da cultura de manutenção. Tá? Por isso que chama 4.0. Eu tinha a primeira fase, que era 1.0, que era reativo. Ou seja, as pessoas tinham, deixa quebrar, que eu conserto. Eu vou focar a falha. Ou seja, quebrou, eu vou lá arrumar. Então, vocês tinham dentro das indústrias antigamente, pessoas que, vocês devem ter ouvido isso, ou já visto isso. Olha, e só esse cara sabe mexer naquela máquina. Só ele. Né? Então, era o Sr. José das Plantas lá, que só ele sabia mexer com acoplamento. Só ele sabia rebobinar motor. Só ele sabia, pessoal de TI, só ele sabia chegar lá e baixar aplicativo e fazer a coisa funcionar. Né? Isso, com o passar do tempo, foi visto o seguinte, que outros foram evoluindo, então, ao invés de ficar o rito ser quais eram os ritos? Né? O rito era reagir. Eu tinha que ser muito bom para reagir. É o tal do corpo de bombeiro. Né? Corpo de bombeiro, quando ele chama, o cara já desce ali para o caminhão e vaza. Né? Hoje, o que o corpo de bombeiro está fazendo? Ele já não está gostando muito dessa ideia, não. Ele já está criando um mecanismo dentro de área de risco para que, quando ele chegar, aquele fogo que ele iria combater inicialmente, eventualmente ele vai só trabalhar ou num rescaldo ou vai fazer minimizar ou cercar aquilo para que aquilo não cresça mais. Então, o rito era o reagir, o valor era a rapidez, o cara que era rápido era bom demais, e a recompensa era o heroísmo, ou seja, é só ele que sabe fazer. Essa é a primeira geração. Por quê? Era a época do machado e da enxada. A segunda geração, ela está focada em prever, detectar, planejar, programar, controlar, foco em custo. Bom, então o que a pessoa faz? Ela pega ali e começa a instrumentar a máquina. Começa a colocar um medidorzinho de temperatura, um medidor de pressão, né? E começa ali e fala o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu sei que essa máquina vai quebrar um dia, todo mundo um dia quebra, as pessoas morrem, né? A máquina também morre. Então, antes que ela morra, eu vou parar essa máquina. Bacana, é um pensamento legal, e foi assim. Né? A gente, dentro da indústria, o que nós fazíamos? Eu, como gerente, o que a gente tinha? Tinha lá o setor de planejamento, que, de 1000 em 1000 horas eu paro essa máquina e crio um programa, uma rota de inspeção de paradas dentro da planta para abrir a máquina. O valor é evitar a quebra, prever, beleza. E a recompensa, eu tenho previsibilidade. Só que, tem um detalhe, o mundo evolui, outros evoluem. E nós descobrimos que isso custa muito dinheiro. Porque eu paro a máquina sem ela me pedir para parar. Sacou? Eu estou fazendo lá o gerenciamento de ativo. Eu paro a máquina, eu paro a máquina sem entender, sem a máquina falar nada comigo. Né? Isso custa dinheiro, isso custa pessoas, isso custa tempo, né? Isso custa máquina parada, produção parada. Aquele outro que não faz isso, ele está na minha frente, ele está produzindo mais. Então, o mundo começou a entender o seguinte, puxa vida, eu tenho que ter confiança. Confiança.
Aí, o que é trabalhar com confiança? É eu entender os defeitos, eliminar defeito, trabalhar com acurácia. O que é melhorar a precisão? Trabalhar, é acurácia, é eu ter acurácia. Imagina um alvo. Se eu acerto no alvo, eu tenho precisão. Se eu acerto no centro do alvo, eu tenho acurácia. Então, eu preciso ter confiabilidade, eu preciso trabalhar, eu preciso eliminar defeito. Não deixar com que aquele defeito apareça. Aí eu preciso reprojetar. Eu estou com foco na função de confiança, na função da máquina. Então, o rito é ser organizado, valor, disponibilizar a máquina e a recompensa, ser o melhor, o best class, o best in class, ou seja, ser o melhor. Mas, como é que esse pé no preventivo e esse pé na confiabilidade? A confiabilidade, ainda por si só, ela é cara, porque se eu vejo que aquele defeito, será que eu não posso trabalhar com ele? Será que eu não posso levar isso um pouco mais adiante e parar a máquina no momento adequado? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o preditivo e confiabilidade. Confiável. Eu pego um carro novo, entrego para qualquer um de vocês, nós vamos sair daqui para o Rio. 2 carros tirados na agência, no mesmo momento, na mesma hora. E se for possível, na mesma série, tudo direitinho. Só que eu coloco 4 pneus careca num. E vou com o outro com um novo. Bom, ao final de 4, 5, 6 horas, eu chego lá no Rio de Janeiro. Nós dois chegamos bem. Qual carro está com maior disponibilidade? Os dois. Os dois chegaram. Estão disponíveis, estão lá, chegaram. Qual é o que tem maior confiabilidade? Qual que tem maior confiabilidade? É aquele que foi com pneu novo. Porque aquele que foi com pneu usado, ele podia a qualquer momento falhar. Faz sentido para vocês? Leandro? Sim, Zé. Leandro? Com certeza. Eu deixo o microfone. Tá, eu só vou usando você aí, Leandro, para ver se eu estou falando em vão aqui, tá? Qualquer coisa, você me liga no celular meu aqui, tá? Se alguém quiser fazer alguma dúvida, Thiago. Alguma dúvida, pode perguntar. Claro. Então, entenderam a diferença de disponível e confiável? Tá aí. A gestão de ativos é outro passo que nós vamos dar. Enquanto a confiabilidade, enquanto no preventivo eu detecto o defeito, na confiabilidade eu elimino o defeito, na gestão de ativo eu mitigo o defeito. Ou seja, eu estudo o defeito para ver até onde eu posso levar a máquina, é o que a gente chama de análise da condição operacional. Eu vou mostrar exemplos para vocês. Até onde eu posso levar a máquina e que eu tenho um acordo com a produção, que eu tenho um acordo com o mercado, para que naquele momento eu vou parar aquela máquina para fazer a minha manutenção. Então, é um acordo que eu faço. Agora, dentro da planta com o mercado, com os meus clientes, com os meus clientes internos e externos. Isso é gestão de ativo. Eu posso ter uma máquina, um carro que pode estar vibrando, e eu preciso chegar a um posto de gasolina. Então, como motorista formado com carta, dá para eu chegar até o posto, dá para eu chegar, eu ponho no GPS, 50 km, 40 km, eu dou uma olhada, não dá para eu ir. Eu não preciso ficar parado na estrada para correr o risco de ficar na estrada trocando step num lugar ermo perigoso. Tá? Então, o rito da gestão de ativo eu aprendo com a máquina. Né? E eu crio, eu tenho o valor, crescimento do negócio.
E qual é a recompensa? Vantagem competitiva. Isso aí a maioria de vocês conhecem, né? Eu tenho... Qual que é a relação custo e substituição de máquina? O equilíbrio adequado, né? Essa é uma curva antiga que a gente tem aí. Ou seja, uma máquina, o ativo, a substituição do ativo. Eu compro o ativo caro, ele vai se depreciando ao longo do tempo, né? Chegando lá perto do intervalo de substituição. Nesse momento, eu começo a gastar mais com o ativo. Né? Custo para operar o ativo. Qualquer ativo eu tenho custo para operar. Eu tenho que colocar óleo, eu tenho que colocar homens para monitorar, eu tenho que colocar sensores, eu tenho material de desgaste, eu tenho que trocar rolamentos, uma série de coisas. Então, quando eu somo essas duas curvas, eu tenho o impacto nos custos do negócio. Eu vou mostrar para vocês lá na frente que essa curva está mudando por causa da gestão de ativos. Então, eu falei que quando a gente trabalha com probabilidade, eu estou buscando provas, então eu trabalho com risco. Eu tenho que entender o que é risco. É o efeito da incerteza dos objetivos, perdão. Então, o efeito da incerteza, quando eu tenho incerteza para atingir o objetivo, isso chama-se risco. E o risco é a relação entre ameaças e controle. Eu tenho duas maneiras de trabalhar. Eu posso diminuir as ameaças, tá? Ou, que seriam as incertezas, ou eu posso aumentar o controle. Né? Se eu aumento o controle, mesmo com fortes ameaças, eu diminuo o risco. Né? É o caso, por exemplo, de um avião. Eu tenho várias ameaças, mas o controle é muito grande. Eu tenho esses circuitos que são hot standby dentro de um avião. Falha um, eu tenho outro. Um avião, se ele tem 4 turbinas, ele é projetado para voar em segurança com uma turbina. É um controle. Eu aumento o controle, eu minimizo o risco. Mas isso tem o seu custo. Isso tem o seu custo. Né? Às vezes, se eu pego vamos para o lado nosso aqui, se eu monto uma máquina como ela deve ser montada, como ela foi especificada, dentro de um ambiente pressurizado, dentro de um ambiente limpo, se eu faço a substituição de óleo, se eu cumpro o ritual de manutenção daquela empresa que o fornecedor me fornece, que o fabricante me fornece, eu diminuo o risco. Um exemplo para vocês. Carro. Eu faço o seguinte, gente. Eu levo o carro até o final da vida útil dele, eu levo o carro na concessionária. Por quê? Porque lá no final da vida útil ainda tem, vamos dizer assim, entre aspas, a garantia da concessionária. Porque ela está sempre olhando, o carro com 30 mil quilômetros ele tem algumas peças falham, com 40, com 60, com 70, com 80, com 100 mil quilômetros falham. Aquelas peças de desgaste. Quem é o que tem o controle desses modos de falha? A fabricante do carro. Ela passa isso para o concessionário. Ela passa essa tecnologia para o concessionário. E o concessionário já vai naquela peça sabendo, eu vou trocar essa peça porque ela falha. O que a gente chama de MTBF, Mean Time Between Failures, ou seja, tempo médio entre falhas. E na concessionária ainda tem tempo médio para reparo. Então, lá na concessionária, quando a pessoa te fala, esse carro vai ficar aqui 2 horas, é porque ele sabe qual peça que ele tem que trocar, por que ele tem que trocar e com quanto tempo o funcionário tem que fazer aquela troca. Perfeito? Isso na indústria é a mesma coisa. Uma indústria que não tem isso, não é competitiva. Então, eu tenho um exemplo muito sério. Eu tenho um carro, né? O meu carro, ele um Hyundai, fazer propaganda da marca aqui. Meu carro estava com 60 mil quilômetros e ele deu um problema no rolamento da roda traseira. Eu levei na Hyundai. E já estava preparado para desembolsar R$5.000 para trocar
os rolamentos da roda traseira. E a minha esposa, né, eu muito técnico, eu falei, puxa vida, rolamento já deu mesmo. O número de revoluções dele já deu, eu vou ter que bancar esse custo. Aí eu fui, antes de ir à concessionária, eu fui na oficina e o pessoal da oficina olhou, você está com um problema no rolamento da roda traseira e dianteira. O da dianteira eu falei, não está não. Não está zoando. A gente costuma ser um pouquinho mecânico também. Então eu falei, deixa eu ir na concessionária, vamos lá. Aí peguei o preço lá e fui na concessionária. A concessionária falou, Zé Carlos, o seu rolamento dianteiro, perfeito. O rolamento traseiro do seu carro está com problema de fato. E a minha esposa, que não é técnica, ela falou, puxa vida, mas esse carro, um carro de um valor tão considerável, ele... É para acontecer isso com esse carro? Eu, no alto da minha sabedoria, eu falei, claro, o rolamento já deu. Aí o agente que estava nos atendendo, ele falou, não, o Hyundai não é para fazer isso. Ele não pode falhar esse rolamento com 60 mil quilômetros. Conclusão da história? Me deram um rolamento novo. Não paguei absolutamente nada. Entenderam? Por que é importante? Por quê? Para a Hyundai, a marca é um ativo importante. Eu, quando for trocar o meu carro, eu vou trocar por que carro? O primeiro que vai vir na minha cabeça. Né? Então, vocês fazem uma análise. Então, então, o risco operacional é aqueles riscos que são oriundos do processo operacional. Onde é que está a minha análise estratégica? Você já deve ter ouvido, já deve trabalhar com uma ferramenta que chama SWOT. É a abreviação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em inglês. SWOT. Quando a gente faz uma análise de SWOT, a gente sempre tem que fazer, e toda hora na cabeça da gente, isso é um mecanismo que nós temos, a gente faz sem nós percebermos isso. Você analisa forças com oportunidades. Então, ali, qual é a força, aquela máquina, no que ela é boa? No que a oportunidade? No que ela é boa e o que ela pode me trazer. Quando eu faço lateral no quarto quadrante, a fraqueza e a ameaça, eu estou fazendo análise de risco. Quais são as minhas ameaças e eu tenho uma fraqueza, o rolamento está ruim, a minha ameaça, a máquina parar e eu vou perder cliente. Então, quando você trabalha com análise de risco, você está focado em gerência de risco, você está focado, o profissional está focado em entender quais são as fraquezas e quais são as ameaças. Inicialmente, eu tenho foco estratégico, eu sempre avalio. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu vejo quais são as forças daquele negócio e qual a oportunidade. Eu vou vender geladeira lá no Polo Norte. Força, 0. Oportunidade, 0. Não? Né? Então, eu vou vender guarda-chuva na saída do metrô no Rio de Janeiro em dia que está marcado para chover. Força enorme, oportunidade nova. Quem já foi no Rio, saiu do metrô, quando está chovendo, os caras param caminhão de guarda-chuva da China para vender na porta do metrô. Então é isso. Né? Então, eu vou deixar outras... Não vou esticar muito aí, mas tem outros termos aí que estão bem definidos para a gente poder ganhar tempo. Ativos, proposta de valor. Quer dizer, você tem que entregar alguma coisa para o cliente que ele tenha valor. Né? Eu vou, se vocês me permitam, eu dar outro exemplo de fora. Eu morava num lugar, eu morava em Atlanta, hoje, onde está lá aquele problema todo lá com o pessoal lá problema com essa questão racial. E naquela região eu achava interessante porque as marcas de carro, que eram as marcas
menos robustas, elas tinham que ter um escritório dentro de Atlanta. Uma marca como o BMW você encontrava no meio da estrada, na beira do nada. As pessoas iam até lá, porque enxergam o valor. Então, a BMW tem lá potência, força, a Volvo tem segurança, a Audi segurança, potência. Quer dizer, cada marca associa para ela um valor e isso ela passa para o cliente em termos de robustez ou em termos de segurança, né? Em termos de tudo. O último carro que eu comprei, por que eu comprei o último carro que eu comprei por quê? Porque eu queria segurança. Eu não estava interessado em carro com maior potência, com mais velocidade. Era um carro que eu queria segurança. Por quê? É um carro que as minhas filhas iam usar para viajar, para me visitar, ou eu ia até a casa delas. Então, isso é gerar valor. Então, o valor é a capabilidade dividido pelos custos. Ou seja, quanto mais capabilidade eu tiver, quanto mais capacidade de entrega eu tiver, né? Capacidade, ou seja, os meus processos, as pessoas que estão envolvidas no meu processo, quanto mais throughput, quanto mais saída eu tenho, mais eu tenho valor. Quanto menor custo também, mas quanto menor o custo, mais valor. O que aconteceu no Brasil? O Brasil, os países em desenvolvimento, o que eles fizeram? O custo é alto. O custo é alto. Se produzir aqui. Tem lá não estou entrando em mérito, mas tem os custos trabalhistas, tem os custos para adquisição de máquinas, tem os impostos, tem uma série de coisas que no frigir dos ovos você tem aí. Eu posso dar um dado para você, um saco de cimento 50 quilos, só de custo ele tem 25 quilos dele ali é custo. Tá? De 15 a 20 quilos está associado a custo. Se você olhar para um saco de cimento, 30% dele, vamos falar assim, 30% dele, se você dividir em 3, 30% é custo. Tá? Então, eu tenho que ter no saco de cimento, eu tenho que pagar os meus custos, eu tenho que remunerar os meus acionistas e eu tenho que reinvestir na empresa. Então, acionistas são aqueles que colocaram dinheiro na empresa. Eu tenho que remunerar a ação do cara na Bolsa de Valores. E eu tenho que gerar CAPEX e OPEX. Dinheiro para eu ter o meu capital de giro. Né? Uma empresa que não tem capital de giro, ela morre na hora. Ela pode ter até dinheiro no banco, mas ela pode ter até credibilidade, mas se ela não tem dinheiro, ela não faz nada. Então, fazendo essas contas todas aí, valor, risco, que vocês estão vendo, o que é o valor? É a capabilidade vezes o controle dividido pelo custo perigo. Então, quanto menor perigo, mais valor, quanto menor custo, mais valor, quanto mais capabilidade, mais valor, quanto maior o controle, mais valor. Eu tenho que encontrar um ponto ótimo. O que acontece? Às vezes eu vou colocar tecnologia de controle para reduzir o custo. Às vezes as pessoas acham que pagar software, novos software, pagar algoritmos, pagar novas máquinas com maior precisão, com maior gerenciamento, ou com melhor e maior, é custo. Não. Por quê? Se você não faz isso, você está aumentando o perigo, ou então você está diminuindo a capabilidade. Então é isso. O que aconteceu no Brasil, voltando lá em cima, que eu acabei de dar a conclusão? O Brasil, como tem custo alto, até há pouco tempo ele foi trabalhando, reduzindo custo. Tem uma hora que não dá mais para reduzir custo. Para competir. Não dá. Você tem que pagar energia elétrica, mesmo que você otimize seu custo de energia elétrica. Você tem que comprar um insumo. Por isso que você fala muito em eficiência energética. Né? A eficiência energética é tanto energia como insumos que tem PCI para ser queimado ou insumos para virar produto, né? Para fazer produto. Então, o que aconteceu? Até a gente tinha uma gordura muito grande de custo. Né?
E eu fui cortando custo. Chega uma hora que não dá mais. Eu tenho que cortar o quê? Capabilidade. Eu tenho que cortar pessoas que sabem fazer bem feito. Pessoas que têm um rendimento maior, porque são melhores. Então, esse balanço a gente tem que ter, eu corto também pessoas em custo. Chega uma hora também que não dá mais. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que aumentar a capabilidade. Capabilidade é fazer o mesmo de forma diferente. É porque hoje, depois da pandemia, o pessoal fala que é o novo normal. O novo normal vai ser um normal muito diferente. Mas que é o mesmo. Fazer o mesmo de forma diferente. Tá, gente? Dentro da empresa, quando você, na sua vida, você entendeu, quando na nossa vida, quando a gente está fazendo um projeto, para qualquer coisa, o risco é técnico. O risco você mitiga, o risco você calcula, o risco você vai lá na máquina e vê, puxa vida, essa temperatura aqui está alta, nossa, isso aqui está enferrujado, vai quebrar, nossa, está corroído, está trincado. A decisão é política. Eu posso fazer o que acontece hoje muito, você faz bons relatórios técnicos, mas a decisão ela é política, ela às vezes não está na sua mão. Ou, como é que a gente faz, como é que nós temos que fazer para melhorar a decisão política? Eu estava lendo há pouco tempo a matéria de fora, tá? E o pessoal estava falando que 90% dos erros dos grandes CEOs, os grandes CEOs erram, os grandes gerentes erram por falta de informação adequada do chão de fábrica. Como é que a gente faz isso para subsidiar uma análise de decisão? É ter as coisas com fatos e dados, concretos, estudados, calculados e registrados. Dentro de uma plataforma, dentro de um benchmark. Né? Então, nós temos hoje que, como é que a gente trabalha na vida? Como é que eu alcanço a disponibilidade? Como é que eu faço a minha fábrica, os meus projetos pessoais fluírem bem? Eu começo... A melhor forma de você ter confiabilidade é quando você está fazendo o projeto. Tá? Quando você faz o projeto é que você ganha confiabilidade. Se você não faz o projeto bem com confiabilidade, você transforma o dinheiro do investimento, se vocês não sabem, vocês pesquisam, então pode me mandar um e-mail, eu converso com vocês. O fisco, Brasil, o fisco, ele faz o seguinte: se eu vou vou construir uma fábrica, eu tenho um dinheiro que chama de capex, ou seja, o banco me entrega aquele dinheiro para eu fazer aquele dinheiro virar produção, é o BNDES. Só que ele me dá um dinheiro de baixo custo, ok? Então eu vou comprar uma máquina para eu produzir alguma coisa, algum material, vou produzir chinelo, eu vou comprar uma extrusora, eu vou comprar para moer plástico, para estudar, alguma coisa para forma, para fazer aquela peça. Aquilo vem com dinheiro, o banco me empresta aquilo, aprova o meu projeto e me empresta com o juro baixo. Quando eu ponho isso para produzir, aquilo começa que aquela máquina não foi, vamos dizer que aquela máquina não foi bem feita, ela quebra. Quando ela quebra, eu tiro o dinheiro do meu bolso. Eu tiro dinheiro do meu bolso. O dinheiro do meu bolso é caro, porque não é o banco que está me emprestando. Porque se eu tiro o dinheiro do meu bolso, ele vier a me faltar, eu tenho que ir lá na porta do banco. Ele não vai me emprestar para projeto. Ele vai me emprestar para eu com um juro bem mais alto para eu cobrir minha falha. Então, Renato, o dinheiro no projeto... seria OPEX. Hein? O dinheiro dessa máquina seria OPEX. Para você fazer a manutenção na máquina é OPEX. Isso. Tá? Para você comprar uma máquina nova ou fazer a sua máquina a sua mesma máquina mudar de setup, ou seja, você vai reengenheirar a máquina, ela solta 10 toneladas, você vai fazer ela soltar 50 toneladas, isso também é OPEX.
O fisco permite. O upgrade também seria o OPEX? O upgrade, se você muda o setup da produção, se você aumenta a produção, se você prova para o fisco que é uma máquina que está gerando mais, você pode exigir OPEX. O fisco aceita. O fisco aceita como OPEX, mas ele não daria um dinheiro para fazer o upgrade. Não. O fisco vai te dar. Você na hora de fazer a conta, o fiscal da sua empresa vai colocar aquilo numa conta que o imposto não vai entrar naquela máquina. Porque você está melhorando a máquina para produzir. O imposto ele entra em tudo que é CAPEX, não OPEX. Não, ao contrário. O OPEX, ao contrário, o CAPEX, o governo te dá o benefício. Porque você está criando uma indústria e vai te dar dinheiro barato. O OPEX não. Entendeu? Então, onde é que eu ganho? Perfeito? Onde é que eu ganho? Eu ganho no projeto. Eu ganho no projeto e ganho na mantenabilidade. Ou seja, eu tenho que comprar uma máquina que os meus funcionários saibam operar a máquina, ou saibam manter a máquina, saibam operar, ou que estejam suficientemente treinados para isso. O dinheiro se for uma máquina nova, se for uma tecnologia nova, esse treinamento eu tenho que prever ele no CAPEX. No CAPEX, exatamente. Quando você compra uma máquina, você já prevê o treinamento. Está no bojo ali, está no conjunto. Entendeu? Não, e nesse sentido, mas eu digo, nessa máquina que a gente está fazendo o upgrade, eu vou trazer, claro que novas, para ela produzir mais, talvez eu traga uma nova tecnologia. O treinamento para esse upgrade, ele também vira OPEX? Vira CAPEX. Porque você vai virar isso lá no seu projeto PMI, você vai colocar isso. Né? Lá no seu projeto, você vai falar, olha, eu vou fazer uma máquina sair de 10 para 50, vou agregar tecnologia tal nela, e eu vou precisar de expert com essa e essa função. Tá? Agora, o treinamento é uma coisa também, que o que acontece hoje? Quando ele é negócio dentro da empresa, você sabe disso, né? Quando você vai numa grande empresa para comprar uma máquina da grande empresa, você busca reboque o treinamento, né? Você não paga. Você já está pagando pelo treinamento ao comprar a máquina. O que às vezes a gente esquece é de exigir esse treinamento. Tá? Então, eu estou falando de treinamento de ir lá ficar 8 horas, não. É treinamento, às vezes, fora do país, treinamento na máquina mesmo, entendendo? Meter a mão, consertar, provocar defeito, consertar. A gente está falando de, vamos dizer assim, um guindaste, um trator, o cara ir lá fora, treinar e voltar. Exatamente. Porque aí você tem um cara, você vê, vamos pegar o caso do seu trator. O exemplo que eu vou dar para vocês agora é de uma usina, um dos maiores grupos de usinas de açúcar e álcool do mundo, que é a Biosev. Lá eles trabalham com o trator caminhão embarcado no trator, cortando cana e jogando via satélite. Sim. Quem é que tá operando esse caminhão, essa máquina? Entendeu? É um cara que saiba manusear com muito... Ele trabalha no joystick, ele não trabalha mais com o volante, né? Ele tem ali o domínio... É uma tecnologia que o pessoal trouxe do pessoal que trabalha no mar, né? Exatamente. Então, assim, quando você faz esse projeto de confiabilidade e manutenibilidade, aí você parte para a operação. Tá? Na hora que você joga na operação, você vê que sai do quadro de confiabilidade e manutenibilidade e vai para o quadro de suportabilidade. A suportabilidade ela está nos quadros de apoio à manutenção e apoio logístico, compra de peça, gente para fazer a manutenção, tá? Então, a confiabilidade, esse quadro quer te mostrar o seguinte, para você ter uma máquina confiável, cara, se esmera no projeto.
É como tudo na vida. Se você não faz uma coisa bem pensada, a probabilidade de dar caca é grande. Aqui, a técnica imita a vida, se eu acho que eu posso falar isso. Tudo que você faz fora de confiabilidade e mantenibilidade, você sofre na operação. Só que na operação acontece o seguinte, o dinheiro sai do seu bolso. Sai de custo. Sai de OPEX. O governo não banca com você dinheiro barato para fazer manutenção, não. Problema seu, se você não trabalhou bem, você vai pagar você. Ok? Então, vamos lá. O quadro à direita aí é o seguinte, você tem uma capabilidade requerida. Ela fala, você tem que fazer análise de lacuna, ou seja, quando você não tem, trabalha sem projeção de aumento de capacidade, a tendência é você ir perdendo capacidade ao longo do tempo, porque você não trabalha com renovação. Aí eu estou falando renovação de máquinas e de pessoas. Quando você trabalha com análise de capabilidade, plano de negócio, concentração, você já está para cima da linha pontilhada. Você vai fazendo aquisições. Você vai mudando os seus equipamentos. Você vai fazendo reengenharia de equipamento. Para você ter... Então, por isso que as empresas têm que necessariamente estar sempre reinvestindo. Porque senão você entra no obsoletismo, que quando vem a demanda você não consegue entregar. Aí você morre. Aí a empresa morre. Porque o outro entrega e você não entrega, a empresa não entrega. É uma coisa, é um raciocínio que você pode ter no seu dia a dia. É gestão de ativo. Se você quer trabalhar numa grande empresa, trabalhar num alto posto, o que você tem que fazer? Você tem que continuamente estudar. Você tem que continuamente se melhorar. Você tem que continuamente se questionar. Você tem que aprender uma língua, 2 línguas, a sua escola, onde você está hoje, vocês estão hoje ali, professor Leandro, tem que exigir do professor Leandro, tem que ter exercícios, tem que ter, escovar bit mesmo de elétron, de quilocal, para vocês entenderem o que está acontecendo, porque na verdade, o que está lá dentro da indústria está dentro do livro, está dentro da sala de aula. O que vai fazer diferença é quando você começa a... Porque ali o que a escola faz? A escola te coloca num nível normal. Que é aqui, ó, no início da linha pontilhada. Se você não faz nada, você vai descendo. Outros que vão, opa, eu vou fazer um curso disso, eu vou para fora para fazer uma língua, eu vou chegar do trabalho, eu vou para um cursinho de inglês, eu vou para um cursinho de espanhol, Isso você está aumentando a sua projeção de demanda, ou seja, no caso aí, sua projeção de entrega. Perfeito? Então, o que ameaça o ciclo de vida? Solução sem uso de ativos, ou seja, aqui, selecionar uma solução sem uso de ativo que não é necessária. Você coloca um ativo com uma solução que não é melhor. Aí, também antes dessa barra vermelha, a concepção do ativo, né? Errada. A especificação, a aquisição, a operação, tudo isso aí afeta o ciclo de vida do ativo. Então, o caminho da boa jornada, né? Para você ter a excelência operacional. Disciplina. Né? Você tem que ter estrutura, né? Um ambiente de trabalho, procedimentos de análise de falha. Isso chama-se disciplina operacional. Melhoria, sistemas de gestão, de melhoria, de gestão de ativos. Né? Então, assim, hoje vamos tratar desse assunto, ou seja, a melhoria aqui embaixo, aqui, ó. Tem que fortificar, né? A Six Sigma, linha melhoria da excelência operacional. O Lean, estabilidade, ou seja, você ter a sua entrega, estabilidade de processo, redução do desperdício, produção puxada. O que é produção puxada? Produção puxada hoje você vai ver, antigamente você via fábricas com aqueles silos enormes. Hoje o silo
O silo é um ativo caro. O silo, para você construir um silo, é milhões de reais. Seja ele metálico, seja ele de alvenaria. Né? É espaço que você está ocupando. E é material que você está produzindo, jogando lá dentro, perdendo com o risco de comprometer o material. O que o Lean Production hoje? É você... A máquina acabou de produzir já vai para ensacadeira, ensacadeira vai para o caminhão. Repito, nós vamos ter uma avaliação aí em alguns setores aí, depois dessa pandemia, aquele caso da China. Mas no cimento, onde eu trabalhei muitos anos, você não tem mais aquelas fábricas gigantes com aqueles silos enormes. Você só vê a torre de ciclone. Ali é porque produto faz ali dentro da torre. Mas aqueles silos de armazenamento já não existem mais, porque isso é caro, isso é custo. Hoje o cimento ele sai do moinho, né? Vai para a ensacadeira vai para dentro do saco, vai na paletizadora, da paletizadora vai para a máquina que embrulha, que vocês já viram ali no pallet com aquele plástico enrolado, para cima do caminhão, o caminhão chega no cliente com o cimento quente ainda. Robustez, processos robustos, desenho para Six Sigma, desdobramento em fusão. Six Sigma é uma ferramenta que a GE usa, que muita gente usa, né, que foi desenvolvida pelos executivos da GE, muita matemática, muita disciplina operacional para vocês terem tudo quantificado e qualificado, quantificado em números para que não se perca essa disciplina. Mas vocês podem ter os métodos de vocês, da empresa de vocês, basta cumpri-los. Ou, numa outra hipótese, vocês estão se formando para ir para as empresas para ajudá-los a criar os seus processos. Quando você faz uma análise de risco, você tem esse quadro aí que a gente chama ALARP, as low as reasonable possible, tão baixo quanto razoavelmente possível. Tudo na vida você tem que ver o que é inaceitável, redução de risco, qualquer que seja, segurança operacional de pessoas, de máquinas, tolerável e aceitável. O que está inaceitável é bacana, o médio, tolerável. Então aí você vai brincar com esse cubo aí. Você começa a brincar, você começa a dar pesos e contrapesos ao que você está avaliando. E você, no Excelzinho você faz isso. Então você começa a descobrir dentro da sua planta o que é inaceitável. Se eu perder essa máquina, o que vai acontecer? Puxa, isso aqui não pode acontecer. Então essa máquina é estratégica. É ela que eu vou botar os meus esforços. Aquilo que é baixo, eu vou deixar queimar. Se eu voltar naquele quadro lá do 4.0, me permitam, dentro de uma empresa você pode ter as 4 tecnologias. Tem coisa que você pode deixar quebrar, tem coisa que pode ser preventivo. Tá? Então, se você fizer análise de risco de tudo, você vai ter uma empresa toda bem cheia de análise de risco e quebrada, porque isso custa caro. Se você somar o conjunto. Então, se você atacar... Por que é caro? Porque vai despender dinheiro. Despende dinheiro porque a gente não sabe exatamente onde é que está o inaceitável. Vocês estão se formando para entrar dentro de uma empresa para mitigar risco. Para produzir mitigando risco. Não é para ficar na zona da incerteza. Quais são os profissionais que crescem dentro da empresa? São aqueles que sabem trabalhar com probabilidade, com análise de risco. Aqueles que ficam dentro da área das possibilidades, das incertezas, esses se perdem, porque eles são engolidos. Então, como é que você sai dessa estratégia? Você vai para uma boa estratégia. É você trabalhar o seguinte: eu não consigo abarcar tudo, então eu vou abarcar o que é inaceitável. Aí tem um fluxo para vocês verem. Você tem o requisito do negócio, que é o PCP. O PCP vai te falar. O PCP vai falar: olha, eu vou ter que vender para o mercado brasileiro. Hoje a minha empresa vai ter que vender 1 milhão de toneladas.
Aí você faz uma conta de PCP que faz. Opa, para eu vender 1 milhão de toneladas, eu tenho que ter um tempo médio entre falha de máquina de X, um tempo médio para reparo de tanto, eu tenho que ter uma quantidade a chegada dos meus inputs para produzir tem que ser escalonada, tem que ser bem paga nos tempos certos, para que eu não corra o risco de haver um cancelamento de oferta de insumo. Quer dizer, então, dentro da manutenção é isso. Você tem os requisitos do negócio, a solução via ativo, via motor, vamos pegar o motor, o sistema em função. Você vai estudar, não falei o modo de falha. Primeiro você entra no modo de falha, para depois você ver o efeito da falha, para você calcular a probabilidade, para você ver o risco. Quando você faz essa cadeia, você vai ver se você está lá no B ou se você está no A, no quadrinho abaixo. Então, a minha ideia, o que o risco faz? A avaliação do risco é você estar preparado para respostas emergenciais. Ou seja, você consegue sair rapidamente do A para o B, através de mitigação de risco. Né? Então, aí tem os blocos de apoio, que é blocos de diagrama de confiabilidade, né? Blocos funcionais, equipamentos de suas funções, tudo vai cair dentro do modo de falha. Então, você tem que saber como é que sua máquina falha, por onde ela pode começar uma falha, para que vocês possam fazer o efeito da falha, o que ela vai trazer, qual que é esse efeito, qual a probabilidade de falhar. Então, essa seta azul à esquerda, ela vai te dar as ações de operação, ações de manutenção, ações de projeto, ações preventivas e corretivas. Então, tudo isso aí, você tem que, não só a indústria, mas na sua vida, é assim que a gente faz. Todo mundo já ouviu falar do PDCA, né? Eu tenho que planejar, eu tenho que fazer, eu tenho que certificar e tomar uma ação, né? Qual que é o PDCA? Qual o PDCA que a gente desenvolve hoje? A gente faz o PDCA ao contrário. A gente chega, liga o aparelho na tomada e vai ver se vai funcionar bem. A gente não. Eu chego com a caixa lá do supermercado, eu comprei um liquidificador. O que eu normalmente... Você quer ver um PDCA para trás? Eu vou e pá, ligo na tomada. Né? Eu tomei a ação antes de planejar, antes de ver, antes de certificar, tomei a ação. Agora, se eu chego, se eu com a máquina, se eu tiro a da embalagem, se eu leio o manual dela completo, eu estou fazendo o PDCA correto. Tá? Observem, quando eu faço o PDCA na hora certa, no ritmo certo, na sequência certa, não, peraí. Quando eu faço o PDCA, você vai ver que aqui, olha, eu tenho menos tempo. Esse é o PDCA certo. Quando eu faço ele ao contrário, olha o meu tempo. Eu gasto o dobro do tempo. Observaram? Eu gasto o dobro do tempo. Aí aquele modelo onde tem a qualidade, a ISO, né? Aí vem a gestão de ISO, aquilo que eu falei lá no início. A ISO 55.000 para fazer a ISO virar negócio, virar dinheiro. A ISO 30.000, que são os métodos de avaliação de risco, tá? Aqui eu faço a gestão e aqui é quais são os critérios que eu uso para fazer a gestão de risco. E aqui são as ligadas a ambientais. Ambientais a 14.000 e a 18.000. Esse é o ciclo operacional que você tem que ter dentro da sua empresa para que as coisas dêem certo. Não adianta você estar bem aqui, estar bem aqui, estar bem aqui, e aqui você perder vida humana. Ou então, pegar uma barragem e jogar a barragem, escoar uma barragem todinha no rio. Eu não preciso dizer, vocês viram o que aconteceu recentemente, né? O custo que é para resgatar a imagem, né? Tá aí.
você tem os indicadores de desempenho. Você tem processo, você tem os indicadores de processo, indicador controle, o desempenho, para chegar no objetivo, né? Então, o ideal é que você tenha aqueles indicadores como está aí do lado esquerdo, né? Você tenha sempre uma crescente e que você não tenha esse dente de serra, que seja voo de galinha. Uma hora está bom, outra hora está ruim. Uma hora está bom, outra hora está ruim, né? Então, o que vocês vão ouvir muito dentro da empresa que a gente chama de Key Performance Index, KPIs. Então, vocês têm os indicadores que medem se você está bem na fita. Quais são esses indicadores? Vou lá atrás com você, vou mostrar para vocês quais são. Está aqui. Esses são os indicadores que qualquer grande empresa minimamente tem. Olha aqui a questão de custos. Tá? Custo de manutenção. Esse é percentual do EBITDA de lá. Aqui é 3/9, lá é 2,63. Olha só para você ver, dorme com barulho desse. Então, é isso. Agora eu vou passar para vocês. Quantas horas são, gente? Deixa eu ver aqui. Nós estamos até que hora, Leandro? Nós estamos até 8h30, né? Tem alguém me ouvindo aí? Sim. Sim. Até 8h30, né? É isso mesmo, gente? É de 7 a 8h30, né? Isso mesmo. Então, eu vou passar um exemplo prático para vocês do que é gestão de ativos fixos e análise de condição de geradores da usina Biossério. São geradores da faixa de 60 mega, tá certo? São grandes geradores que fazem vapor para dentro da usina para fazer cana e álcool. E alguns deles para gerar... Oi? Não tem problema passar um pouco de tempo, não, tá? Fica à vontade. Ah, legal. Tá. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para não atrapalhar e talvez o horário de vocês. Então, isso aconteceu, viu, gente? Isso aconteceu, isso foi tudo medido, isso aconteceu de fato. O que nós fizemos? Nós pegamos um universo fomos lá na planta, são quantos? 8 sites, está aqui, ó, embaixo, tá? Os 8 sites deles. Nós visitamos planta por planta, identificamos com ele através de uma metodologia, que é a ASLAP, eu usei aquela metodologia ali que eu mostrei, eu tenho ela aplicada, tá? Eu criei, nós temos, isso dentro do 3E, a gente tem lá um modelo que eu analiso 100 partes de uma máquina, tá? E aí eu jogo dentro do inaceitável, tolerável, aceitável, e com eles eu construo um gráfico, uma matriz do que é inaceitável. Então nós trabalhamos nas inaceitáveis e toleráveis. Nós avaliamos quais são, onde é que estão os mapas, onde é que, através de testes elétricos de última geração, só para você ter ideia, a nossa van que vai até lá, que vai até a máquina para ensaiar, só dentro da van tem 1 milhão de equipamentos. R$1 milhão, o custo dos equipamentos. Nós compramos na Suíça. Então, esses equipamentos, no gerador, vamos dizer assim, ele viaja por dentro da isolação para investigar como é que a máquina tá? Ele tira ele faz uma tomografia. Eu não trabalho mais com raio-x, eu faço tomografia computadorizada, tá? Todo mundo, se não fez, já deve saber o que é uma tomografia. Ela permite o médico fatiar você ali em várias lâminas para ele ver milimésimos, para ele ver cabilésimos. O raio-x não, ele só pega aquela parte de osso ali, aquela contrasta, mas você não vê nada com nitidez. Eu não sou médico, então eu estou tendo dificuldade de explicar. Mas eu estou falando de tomografia. E nós temos os nossos particulares tomógrafos. E esse quadro que está aqui, isso é um algoritmo que nós compramos do Japão. E esse algoritmo, hoje, ele analisa 800 mil máquinas no mundo.
Então, esse algoritmo está sempre sendo abastecido, vamos dizer que ele seja uma lógica fuzzy, tá? Que ela está sempre sendo abastecida com informação, e em função dos dados que eu insiro, ele me coloca num plano, em 4 planos. Um plano à direita, um plano superior à direita, a máquina estaria em boas condições eletromecânicas. Num plano à esquerda, é na fase de rejuvenescimento. Eu tenho que tirar a máquina, limpar a máquina, isolar a máquina novamente, colocar verniz e pôr para rodar. Estou falando de máquina que, vamos falar assim, deixa eu dar uma referência para vocês. Pega um caminhão aí, esses aí de minério que tiver na estrada aí, de 9 truques, 10 truques aí. É um gerador desse tamanho, tá? Petrobras, máquinas para esse fim. Usinas hidrelétricas, como Itaipu, geradores que você pode construir um edifício dentro, tá? Então, é disso que nós estamos falando, olha a responsabilidade. Então, essa linha vermelha é a linha limítrofe. Quando a máquina passa daqui, nós temos um benchmark específico que fala que a máquina já venceu o tempo de vida dela. Tá? A máquina, o tempo de vida dela já não existe, já está, a partir de qualquer momento, o ciclo de vida dela cai. O que nós procuramos fazer com a máquina? Eu até estava procurando aqui um slide, eu acredito que eu tenha passado esse slide. Se ele estiver aqui na frente, eu vou mostrar para vocês. O que a gente procura fazer? Aumentar o ciclo econômico de vida da máquina. Essa coisa de falar, minha máquina dura 40 anos, não existe mais isso. A minha máquina vai durar, enquanto eu estiver conversando com ela, ela vai me falar, por favor, me rejuvenesça. Eu vou lá e rejuvenesço. Por favor, me limpe. Eu vou lá e limpo. E aí eu vou aumentando o tempo o ciclo econômico, o tempo de vida da máquina. Porque se eu não rejuvenescer uma máquina, se eu não limpar uma máquina, ela quebra. E a quebra pode ser catastrófica. Eu perco a máquina, ela funde. Né? Eu ponho fogo. Né? Então, eu não posso, essa linha aqui, essa linha é limítrofe. E eu tenho essa medida, só para vocês terem uma ideia, numa máquina nós fazemos 20 medidas elétricas, e isso leva 8 horas de serviço. Mais uma semana de análise de dados. Tá? Vou adiantar para vocês, essa máquina 1G2 e a 7G2, 1G2 é essa aqui, ó, Usina Continental, e a 7G2, tá aqui, ó, que é a Usina Vale do Rosário. Essas duas máquinas saíram para serem feitas novamente. Tá? O que aconteceu? Serviço de campo. Máquinas que nós demos manutenção em campo, 9. Máquinas que saíram para a oficina, 12. No ano de 2019, sabe quantas máquinas quebraram em safra rodando? Nenhuma. Antigamente eles paravam. Sabe essas máquinas que estavam por aqui, ó? Essas máquinas paravam pelo menos uma vez na safra. Tá? Essas que estavam aqui por aqui, ó, aqui a gente chama de robusta. Quanto mais para cá, robusta. Aqui nós chamamos de não robusta. Aqui nós chamamos de em falha. Por que eu falei que em falha? Porque eu determinei qual é o modo de falha. E eu vi que ele já tinha evoluído. Não robusta, porque elas estavam com indicadores de tendência que elas iriam evoluir para cá. Elas estavam trabalhando com temperatura mais alta, elas estavam mais sujas. Aqui, eu já tinha problema de trocador de calor, tá? Eu já tinha problema de vibração alta no eixo da máquina. Então, o que nós fizemos? Essas máquinas nós mandamos para oficina, fora. Essas máquinas, demos o tratamento interno. Essas máquinas nós refizemos novamente, reengenharia. Mostro para vocês um gerador aqui de 18.000 kVA, 18.750 kVA. Observe o que é fazer um trabalho
de risco, de análise de risco. Peraí. Vamos lá. O que eu fiz aqui, meu Deus? Ah, tá. Aqui, tá aparecendo para vocês, não tá? Sim. Vou aumentar. Vocês verem o que na veia, o que é uma análise de condição, análise de risco. Essa máquina é uma máquina de... Vamos ver se tem a idade dela aqui. Essa aqui eu não estou... Fabricada em 2002, tá? Nós estamos em 2020, tá? Uma máquina de 18 anos, ok? É isso? É. Então, ó, quando eu fui na máquina, deixa eu ver se eu aumentar. Não. Gente, me dá só mais um tempinho que eu estou terminando, tá? Observem que Não, peraí. Tô apanhando aqui, gente. Peraí que eu vou... Observa essa máquina aqui. Olha aqui. Ela tem um grau de envelhecimento. Ela é uma máquina de 2002. Ela tem um grau de envelhecimento de 20 anos, ou seja, eu consigo detectar qual é a idade real da máquina. Ela é uma máquina com 18 anos, mas que está com aparência de 20. Tá? Tem máquinas que estão com 30 anos, mas com aparência de 18. No caso, essa máquina está sendo muito mais consumida. Isso nós mostramos para eles na usina. Ela está sendo muito mais severamente consumida. Alguma coisa está fazendo ela girar fora do padrão que ela foi produzida. Então, quando nós tivemos lá no dia 24/1, tá? De 19, olha aqui, está aqui, ó. Está aqui, ó, estou colocando o mouse em cima dela. Ela estava quase morrendo. Então, eu falei para o gerente da usina, nós vamos ter que fazer uma coisa, eu vou ter que tirar essa máquina. O cara, pelo amor de Deus, não me tira essa máquina. Está na hora de eu iniciar a safra, eu não consigo, não vai ter tempo hábil. Eu sabia que não tinha. Então, nós fizemos uma inversão dentro da máquina, tá? Elétrica, possível, que eu joguei a máquina para cá. No mesmo dia 21, no 24. Digamos, aquela parte da máquina que estava sofrendo com descarga elétrica, estava ligado à rede elétrica, eu inverti o fio. Eu passei o fio que estava lá dentro da máquina para fora e o que estava de fora para dentro. Basicamente isso. Né? Ou seja, eu virei a sola do chinelo. Né? Então, o que acontece? Ela ficou aqui. No 11/9, no final da safra, ela estava aqui, quando eu fui lá medir. Aí nós tiramos a máquina. Entenderam como é que é na veia, o que é fazer gestão de ativo? Eu não deixei a máquina não parou, ela não podia parar. No intervalo, durante a safra, nós fomos monitorando a máquina. O dia que chovia muito, e que a usina parava, que o campo parava, aí a máquina parava, não dava para fazer vapor, porque não chegava bagaço de cana para fazer vapor,
nós íamos lá e monitorava. Olha o laudo, olha o laudo que nós emitimos para os diretores, para o gerente da planta no dia 24/1. Os resultados globais da avaliação dos parâmetros de isolamento do setor ainda é considerado satisfatório. Alguns parâmetros de isolação indicam a presença de contaminantes nos enrolamentos. Óleo, provavelmente devido à manutenção inadequada. Tinha óleo, tinha bagaço de cana. Após a inversão da fonte de alimentação pelo lado do fechamento de estrela, são dados da máquina, podemos observar que uma redução considerável nos níveis de descargas parciais. Ou seja, descarga parcial, imagina um cabo onde você decapa o cabo. Ele não pode fechar um curto se ele perder a isolação. Digamos que o cabo não estava ali com a isolação decapada, mas ela estava prensa, estava com baixa espessura. Então você tem carga estática saindo. Elétrica em movimento. Então, essas cargas elétricas estavam acontecendo, estavam pulando. Imagina isso numa máquina que é do caminhão do tamanho do mundo. Isso é uma perda enorme, né? Você pode queimar uma máquina dessa e só uma manutenção de uma máquina dessa, estou falando nas casas de 4, 5 milhões de reais, tá? Fora o cliente parado, que normalmente açúcar e álcool é cliente, o álcool é Brasil, externo é açúcar, né? Então, nós colocamos aqui, o gerador ficou liberado para funcionar com alimentação pelo lado do fechamento de estrela. Desta forma, sugerimos, após a entre-safra, realizar uma nova diagnose ou enviar o mesmo para manutenção na tentativa de proporcionar uma sobrevida para esse equipamento, revertendo os efeitos da manutenção inadequada efetuada no mesmo. Então, gente, e aí, está vendo lá? Você pode ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o apontador. Tá vendo aqui, ó? Outra, puxando daqui para lá, ó. Essa aqui ela saiu daqui para cá. Nós tiramos, levamos para a oficina. Essa aqui nós não fizemos nada. Mas ela, avaliem vocês. Esse pontinho está aqui. Agora em 2020, quando eu for fazer agora, onde vocês acham que essa máquina vai estar? A tendência é ela vir para cá. Quando ela cair para cá, eu vou dizer para o meu prestador de serviço que eu quero que faça o que na máquina? Que limpe a máquina, somente limpar. E, se possível, no local. Costuma acontecer de fazer no local. Eu não vou pedir a ele para fazer rejuvenescimento, porque não precisa. O rejuvenescimento é caro. Limpeza não. Limpeza é água e detergente, e procedimento, e estufa. Aqui é verniz, aqui é epóxi, aqui é material, aqui é fita, cara, importada. Entenderam como é que a gestão de ativos me ajuda na redução de custo? E eu, conhecendo o risco, eu sei pedir ao fornecedor o que eu quero que faça. Então, lá no OPEX de 2020, quando eles fizeram em 2019, o OPEX dele, que era para fazer gastar com dinheiro em manutenção, ele só colocou o valor de uma limpeza, 50 mil reais. Ao passo que, se eu fosse fazer um rejuvenescimento de uma máquina dessa, está na casa de 200, 300 mil reais. Sentiu a diferença? Então, a máquina fala comigo o que ela está sentindo. Isso aqui, hoje eu tenho plantas que me mandam monitoramento online. O equipamento fica agarrado na máquina, mandando aqui para mim, e eu aqui analiso o que está acontecendo. Na minha época que eu trabalhava nos Estados Unidos, eu tinha no meu celular as plantas americanas, eu sabia o que estava acontecendo com cada uma no celular, via cloud. Isso é gestão de ativo. É isso que chegou hoje para nós. E isso a gente não escapa disso. E isso exige muita gente capacitada, vocês, com forte conhecimento,
globalista, ou seja, que fala com o mundo. A semana passada eu estava conversando com o pessoal na Ucrânia. Os caras tinham uma tecnologia de medição Wi-Fi de rotor dessas máquinas, de temperatura de rotor, o rotor é que gira, né? Imagina a enceradeira, o rotor é que gira. Então, por Wi-Fi, eu desço com a temperatura do rotor. Isso é importantíssimo para mim. Para eu saber o que eu vou fazer de OPEX. Agora, aquela máquina que eu mostrei para vocês, que é essa aqui, eu vou mexer aqui porque vai dar pau. Essa máquina que eu tive que rebobinar, essa aqui de rebobinar, como é que eu saí do físico nessa máquina? Como é uma máquina muito antiga, e é uma máquina, o que acontece também com os equipamentos antigos? É outra coisa que você tem que ter muita atenção. Máquinas antigas são troféus, são preciosas, porque elas foram fabricadas em excesso. Ou seja, eram máquinas que trabalhavam frias, porque eram grandes. Você podia fazer, o professor Leandro pode explicar isso melhor do que eu. Você fazia uma troca térmica muito facilmente. Hoje, o que eles pegam? Eles pegam uma potência. Então, você tinha uma máquina de 10 MVA numa carcaça de 20 MVA. Então, você ficava com 10 MVA de quilocal podendo trocar à vontade. A máquina não esquentava. E a isolação, ela morre, ela vai perde metade da vida útil a cada 10 graus que você aumenta a temperatura da máquina. Motor é a mesma coisa, de carro, tudo tem essa relação com a temperatura. No caso de máquina elétrica, no caso do motorzinho que você vê na sua casa, tá? Do picador de lixo, o motorzinho da bomba, todo mundo tem isso em casa, da bomba d'água, ele a cada ele vai queimar. Então, nós temos que essa tecnologia, ela é a previsibilidade. Você trabalha sabendo onde é que está o risco. Se você, nesse caso aqui dessa máquina que eu queria falar, me perdi aqui. Como a máquina é uma máquina grande, eu pude reduzir, aumentar a bitola de cobre dentro do mesmo espaço que ela ficava. Eu diminuí a isolação, porque os meus materiais isolantes hoje eles isolam mais com menor espessura do que antes, são mais engenhados, são mais evoluídos, então eu posso aumentar a bitola de cobre. Quando eu aumento a bitola de cobre, quando eu aumento a bitola de cobre, vamos lá, quando eu aumento a bitola de cobre, eu diminuo perdas elétricas. Se eu diminuo perdas elétricas, eu diminuo a temperatura. Se eu diminuo a temperatura, eu aumento a vida útil da máquina. E por aí eu vou deixar alguns exemplos para vocês, tá? E chegamos ao final. Alguma dúvida? Professor Leandro? Oi, Zé Carlos. Chegamos aqui ao final. Ver se alguém tem alguma consideração, né? Quer falar alguma coisa? Eu sei que é difícil ter o tema, mas fique à vontade, gente. Não sei se é novo para alguns. A gente aprende quando está aqui. Nós aprendemos com as perguntas, não com as respostas, tá? Então, fique à vontade para perguntar. Ninguém aqui é senhor da razão, ninguém tem aqui Se eu estou falando isso para vocês é porque eu errei muito também antes, tá? Então, eu aprendi com os meus erros. E é nas perguntas, não nas respostas, que faz o crescimento da gente, tá? Fique à vontade. Se não tiver à vontade agora, o professor Leandro tem meu e-mail, tem meu telefone, passa para vocês. Qualquer necessidade, eu estou à disposição. José Carlos, muito obrigado, agradecer aí. Pois não.
Faculdade Pitágoras, da Croton. Agradecer a sua participação e ao pessoal que ficou até o final da palestra. Provavelmente alguns saíram, porque teria palestras que começariam às 8h30. Vou encerrar.